Boa noite, igreja. A paz seja convosco. Hoje é um dia especial para todos nós. Na data de hoje, nós estamos celebrando o dom da vida. Estamos celebrando o que é Filho, Ele que é Espírito Santo. Te acrescente, pastora, muita saúde, muitas alegrias, muitas realizações e muitos anos de vida. Agora vamos ler a palavra do nosso Deus, por favor. Serão duas leituras. A primeira no livro dos Salmos. Abra aí, por favor. De número 116. Localizaram? Salmo de número 116. Vamos ler o versículo 1, o versículo 2. Encontrei a Pedro, o Senhor dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Agora vamos dar um salto para o versículo 12. Ainda aí no Salmo de número 116, versículo 12 e 13. Nesta primeira leitura, ok? Diz assim, ó. Inclusive, bastante conhecido por todos nós, né? Um salmo muito utilizado em momentos de confraternização, de aniversário, etc, etc. Culto em ações de graça. A gente cita em muitas ocasiões esse trecho que vamos ler agora. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Eis a pergunta. E o versículo 13, ele responde: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor Deus. Você pode glorificar a Jesus? Eu disse que seriam duas leituras, não é isso? A segunda leitura é ainda no Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 38. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 6. Localizaram? Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a eles e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, eis que acrescentarei. Grave aí, ó, acrescentarei. Agora há pouco nós, oramos e determinamos e pedimos a bênção de quem? O Senhor do acréscimo para a pastora, sim ou não? Sim. E acrescentarei, marque aí por favor, grave no seu coração, na sua mente, aos teus dias, 15 anos, e livrar-te-ei, para concluirmos, e livrar-te-ei da mão do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e eu defenderei esta cidade. Pode tomar assento em nome de Jesus. Querido filho, querida filha, na primeira leitura, lemos o Salmo de número 116. Não sei se você percebeu, no título, a gente começou lendo o primeiro versículo deste Salmo. Você não percebeu ali o autor, não houve uma identificação. Olha aqui para mim. O autor 116 é um autor indeterminado. E, com a inspiração do Espírito Santo, escreveu cerca de 70 salmos. O Salmo de número 91, por exemplo. Quem conhece? Aquele que habita a sombra do Onipotente descansará. Neste salmo, depois você vai observar na sua casa,
que os teólogos e estudiosos fazem nesse caso? Procuram, né, buscar na história, buscar em escritos passados, ou verificar se no ato que ele escreveu, o autor escreveu, estava ocorrendo alguma circunstância na vida dele, algum fato, e o levou a tomar nota, a escrever daquele jeito, seguir aquela trilha, aquele caminho. Então, no Salmo 91, de acordo com os teólogos, já o Salmo de número 90, né? Quem tomou nota e quem assinou? Moisés. Inclusive, o único salmo escrito por Moisés, na qual ele tem ali assinado Salmo de Moisés. Então, assim, neste salmo da primeira leitura, o salmo de número 116, a gente não observa, né, um autor, ninguém assinou o autor, quem escreveu este salmo. Então, 90% dos estudiosos da Bíblia, né, estudiosos da teologia, chegaram à definição, cerca de 90% deles, que o autor clamou: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito. Pessoa, repare bem, que percebeu, que contemplou o Deus do acréscimo atuando, poderia escrever de tal forma, de tal maneira: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios. A bênção na vida do escritor foi tamanha que ele escreve assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito. Se não, vejamos na segunda leitura, não é isso? Livro do profeta Isaías, capítulo de número 38. A gente observa aqui, dois personagens principais. Primeiro, o profeta Isaías. Segundo, o rei Ezequias. Mas, para chegarmos no fato, né, do que aconteceu aqui no capítulo de número 38, a gente precisa observar e entender um pouquinho o contexto da história. Querido filho, querida filha, vocês sabem, né, que Moisés, ele conduziu o povo de Israel, tirou o povo de Israel do Egito. E Moisés, então, teve, né, um sucessor, Josué, que você pode encontrar e localizar toda a história no livro de Josué. Após a morte de Josué, em Israel se iniciou o período dos juízes. Quem de você já leu o livro dos juízes? Quem você já ouviu falar de Débora? Sim ou não? Quem você já ouviu falar de Sansão? Quem você já ouviu falar de Samuel, que além de profeta era juiz? Quem você já ouviu falar? Foram juízes, homens de Deus, sim ou não? Sim. Uma grande mulher de Deus, Débora, no período quê? Dos juízes, que se iniciou após o falecimento de Josué. E a história completa você pode obter na sua residência depois, lendo o livro dos juízes. Então, preste atenção agora, preste atenção, por favor. O povo de Israel, né, mesmo ali com o período dos juízes, eles observavam as nações vizinhas, os países ao redor da nação. Não temos países aqui que fazem fronteira com o Brasil? Sim ou não? Sim. Paraguai, Bolívia, etc, etc. Então, os israelitas observavam que as nações vizinhas, elas tinham uma forma de governo diferente. Eles observavam que as nações vizinhas, né, como as nações dos assírios, eles tinham um monarca. Ali era uma monarquia, tinha um rei. Então, o que eles decidiram, os israelitas?
período de juízes, e que a própria nação de Israel passasse a ser também com essa forma de governo, com a monarquia. Então, o povo se dirigia constantemente, por exemplo, ao último juiz, Samuel, e profeta. Samuel, Samuel, nós queremos um rei. Mas por que vocês querem? Porque os nossos vizinhos, o Paraguai, a Bolívia, para você entender melhor, né? A Colômbia, não é o caso, né? Só é uma metáfora. Eles possuem reis, uma monarquia. Queremos um rei, queremos adotar esse regime de governo. Então, Samuel, né, ouvindo o povo, acabou se tornando o último juiz. Repare bem, já vamos chegar no Ezequias, repare bem, e unge o primeiro rei da nação de Israel, chamado Saul. Quem está entendendo a mensagem? Amém. Após o reinado de Saul, né, a gente observa o reinado do rei Davi, o maior rei da história de Israel. De Davi, o pai de Davi, muito orgulhoso, apresenta 7 dos seus filhos, homens altos e fortes, com uma boa aparência, com um bom currículo, que estava no campo, provavelmente fedendo a esterco, né? Cuidando de ovelhas. Era ele o escolhido. Aí o Senhor Deus fala assim para Saul: o homem está observando o que? Por fora. Mostrou os 7 aqui, os irmãos com um bom currículo, mas eu vejo filha, já vamos chegar no rei Ezequias. Após o reinado de Davi, vocês sabem, né? Quem assume o trono foi o filho dele, Salomão. Após a morte de Salomão, ruim e perversa, né? Ele tomou a decisão de aumentar o povo. Tem até um texto que diz, era como se o povo estivesse sendo açoitado por escorpiões, de tão pesado e intenso que estava, de tão ruim que estava o governo de Roboão, o filho de Salomão. Por ele estar com um governo tão ruim na administração de Israel, aí surge um homem chamado Jeroboão, que faz uma divisão. Repare bem. Agora o reino de Israel é dividido com o reino do norte, 2 tribos. Então olha aqui para mim, filho, filha. No reino de Judá, que é o reino do sul, diz que mais ou menos 20 reis e uma rainha governaram. Do lado norte, das 10 tribos, 20 reis. E repare bem, que no reino do norte, os 20 reis, nenhum deles fez o que era bom, reto e agradável aos olhos do Senhor Deus. Já no reino do sul, como eu disse a vocês, que foram entre 20 com mais uma rainha, totalizando 21. Desses 21, apenas 8 fez o que era bom. Reis, né? Apenas 8 dos 21 reis fez o que era aprazível, o que era louvável aos olhos do Senhor Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O que era agradável. Agora chegamos no rei Ezequias. Porque dentre esses 8 reis, quem estava incluído? O rei Ezequias. Um grande homem. Ezequias, olha aí, dentre os 21, incluído entre os 8, entre os
18. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Davi, seu pai, havia feito. Glória a Deus. E fazer o que é reto, olha aqui para mim, significa destruir os altares de outros deuses, destruir a idolatria. Amém, Jesus. Fazer Glória a Deus. obras que melhorem a condição de vida do povo. Obras como ele fez túneis que melhoraram a infraestrutura do povo daquele. Ele fez o que era reto diante dos olhos do Senhor Deus. Olha aqui para mim. Porém, querido filho, filha, porém, o rei Ezequias adoeceu. Presta atenção agora. Ele ficou enfermo. Ele ficou doente. Ele começou a padecer de uma enfermidade que, na época, não tinha remédio, não havia um medicamento, não havia a cura, não havia uma solução. Põe, porque morrerás e não viverás. Põe a tua casa em ordem. Eu não disse a você que ele tinha sido um rei segundo o coração de Deus, sim ou não? Então, quando a gente lê no primeiro momento, põe a tua casa em ordem, parece que ele era um homem, né, que vivia no erro, na transgressão, havia uma vida de pecado, ou permitia que a nação praticasse tais atos ilícitos. Não era isso. Quando ele fala, põe a tua casa em ordem, significa que ele já deveria, né, como a gente fala aí nos dias de hoje, né, preparar o sucessor, ou seja, preparar o filho dele, o Manassés. É igual quando um governo está no seu término, né, no seu desfecho, quando ele toma uma do poderoso, é um diálogo, é um bate-papo com o Senhor Deus. Da mesma maneira que acabarmos ao culto, vocês vão interagir um com o outro. E a pessoa, né, que tem ouvidos para te ouvir, olhos para te ver e boca para falar, ela vai interagir com você. É a oração. Então, Senhor Deus é a mesma coisa. Só com o Senhor Deus você não ouve. Por que você não ouve? Porque Ele é Espírito. Ele é Espírito. Você não o vê, mas você o sente. Quem já o sentiu nessa noite? Seja sincero. Quem você já teve uma experiência muito grande com Ele? Um livramento, algo tremendo. E você sentiu a presença dele. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu não posso ver o vento, mas eu sinto, né? Se ele estiver na minha direção, ele vai balançar a minha camisa. Eu não vejo a sede, mas eu sinto a necessidade de me hidratar. Então, você não vê o Senhor Deus, repare bem, mas você pode senti-lo. Aleluia. Aí Glória. eu vou abrir um parêntese, né, para você entender melhor, no tocante à oração. Houve um momento da história em que as pessoas viram o Senhor Deus. Que momento foi esse? Quando Jesus se fez homem e habitou entre nós. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é o Verbo encarnado. É o Emanuel, o Deus que se fez homem, habitando entre nós. Após a sua ressurreição, né? Que ele aparece com os seus, né? Um deles, Tomé, diz assim: eu só vou acreditar se eu ver. Se eu ver os seus cravos, suas feridas da cruz, né? Aí os apóstolos diziam: mas Tomé, ele apareceu no caminho de Emaús. Eu só acredito vendo. Então
Então, Jesus, repare bem, aparece para Tomé, falamos até isso na escola bíblica. Olha aqui, Tomé, meus cravos, minhas feridas. Aí Tomé, nesse instante, se converte. Ele olha para Jesus e diz: Tu és o meu Senhor. E ele completa: Glória a Deus. Tu és o meu Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aí Jesus, volta-se para ele e fala: Mas rapaz, você está acreditando, porque você está vivendo. Felizes serão aqueles que não vão me ver, mas ainda assim vão acreditar em mim. Glória a Deus. Uma Aleluia. palavra para mim, para você, para todos nós. É óbvio que vai chegar um momento em que todo olho o verá novamente e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Mas, por enquanto, Ele ouve a oração, voltando aqui à oração, Ele ouve a oração em espírito. Ele é o que? Espírito. O Senhor Deus procura os seus adoradores que o adorem em alma, em espírito. Verdade. Ele é espírito. Então, em espírito, Ele ouve a tua oração, Ele ouve a tua prece. Quem está entendendo? Amém. A oração tem muito poder. A oração pode fazer coisas tremendas, como fez na vida de Pedro, que estava preso no cárcere. O Herodes não queria apenas mantê-lo na prisão. O objetivo dele era matá-lo. Mas a igreja, filho, os cristãos começaram a entrar em oração. Repare bem, oração intensa, oração sem cessar. Não são momentinhos de oração, não. É uma vida de constante oração. Olha que forte. Eles diziam: Senhor, queremos a liberdade do apóstolo. Queremos. Olha aí, a oração intensa é essa. Queremos. O apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses dizendo assim, orai sem cessar. Glória a Deus. A oração intensa chegou até o Senhor Deus. Chega até o Senhor Deus. Com um cheiro suave, as narinas dele. Foi aí que ele enviou um anjo para fazer uma obra de livramento. Pois o apóstolo, através desse anjo, foi solto, foi livre. O rei Ezequias, filha, ele entrou em oração. E ao entrar em oração, ele virou o rosto para a parede. Ou seja, buscando, você pode e deve ter intimidade com o Senhor Deus. Conversa com Ele, e ocasionando de repente, foi assim que o rei Ezequias fez. Ou seja, ele se desligou do Facebook, do Instagram, do Twitter, do Wi-Fi, de tudo, e se voltou para ficar, para fazer uma intimidade com o Senhor Deus. Há momentos em que você precisa só você e Deus buscar o teu cantinho, buscar a tua intimidade. Amém, Jesus. Glória a Ele te vê Deus. no oculto, no escondido. Somente Ele te sonda. A gente te conhece por fora, mas só Ele te conhece por dentro e te sonda. Então aqui está um exemplo, Ele virou para a parede, buscando uma intimidade, e entrou em oração. Repare bem, exatamente. Tem um salmo, lembra? Tem um outro salmo. O choro, a alegria vem quando? Pela manhã. Ao amanhecer. Ele contempla o teu choro. Glória a Deus, aleluia. A tua lágrima sincera. Glória. Não falamos que Deus é espírito, sim ou não? Amém, Jesus. Se Ele é espírito, Ele não é alma. Eu sou alma, eu tenho alma. Você tem corpo
Que são o quê? Nossa mente, nossa vontade, a vontade da minha alma, né? E as suas emoções, mente, vontade, emoções, sua alma. Você tem corpo, você é alma, e você tem o Espírito, uma partícula do Senhor Deus dentro de você. Então, eu disse mente, vontade, emoções, mente, vontade, emoções, alma. De alma para alma, eu posso sensibilizá-lo, sim ou não? E a gente conversar com o diácono. Posso relatar um fato verídico, e ele que tem alma, mente, vontade, emoções, olha aí, vai se sensibilizar com o meu fato, com a minha situação, não tem problema nenhum, né? Agora, tem casos em que a pessoa, né, atua, um Tony Ramos da vida, né? Ela força um choro, ela força uma lágrima. Quem já presenciou casos assim? Pedintes, quem já viu, quem já presenciou? Para te sensibilizar de alma para alma. Olha aqui para mim. Mas com o Senhor Deus não é assim que funciona. Porque Ele não é alma. Grave isso. Ele é Espírito. Amém, Jesus. Não adianta eu querer sensibilizá-lo na minha alma. Por exemplo, subir no banco e começar a pular, né? Não, agora ele vai me atender. Agora eu vou tocar no íntimo do Senhor Deus. Agora ele vai se sensibilizar. Ou colocar uma melancia na cabeça, ou querer sair correndo pelo mundo sem destino. Não vai resolver. Fala para o teu vizinho, não vai resolver. Não vai resolver. Porque ele não é alma. Ele é o quê? Espírito. Então você só pode sensibilizá-lo, tocá-lo, quando você entra no Espírito. Como fez quem? Como fez o rei Ezequias. Quem está entendendo? Então, esse choro, essa lágrima copiosa, foi sentindo a presença do Espírito de Deus. Foi no momento de intimidade dele, com o rosto. Relata aqui, ó, a maneira que ele orou. Muito íntima, né? Muito peculiar. Olha aqui, ó, que diz o versículo de número 4, ou melhor, de número 3. Presta atenção para encerrar. Ele disse assim na sua oração: Ah, Senhor, repare bem, que ele era um rei reto, um rei que fazia coisas boas para o Senhor Deus e para o povo. Então ele tinha intimidade com o Senhor Deus, relatando isso. Olha aí o Deus do acréscimo. 15 anos. Aleluia. Era tudo o que ele queria. Um acréscimo na saúde. E o Senhor Deus continua. Ele é o Deus do acréscimo, ele continua. O versículo de número 6, ele fala assim, ó: E vou te livrar das mãos do rei da Síria. Vou te livrar você. Vou livrar essa cidade. Aleluia, glória a Deus. Vou defender esta cidade. Ou seja, além do Senhor do acréscimo ter agido na saúde dele, não era uma enfermidade mortal que iria conduzi-lo à morte. O Senhor do acréscimo, toma mais 15 anos para você. Aí o Senhor Deus começou a agir também numa outra área da vida do rei Ezequias. Que área era essa? Era no campo de batalha. Era na peleja. Naquela época, né, os reinos se enfrentavam. E o Senhor agindo nessa área, o Senhor Deus iria, olha aqui para mim, acrescentar. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Ao reinado do Ezequias, mais uma vitória nessa peleja contra o rei Ezequias. Então, o Senhor Deus, Ele é o Deus que acrescenta na saúde. Aleluia! Acrescenta vitória nas batalhas. Aleluia! Glória a Deus! Acrescenta também, olha aqui para mim, na vida econômica. Aleluia, eu creio. Porque quando Jesus estava pregando, né, para uma multidão, repare bem,
A multidão estava faminta. E Jesus e os apóstolos ali, interagiram, manteram um diálogo. Senhor, como é que a gente vai despedir esse povo? Estão há tanto tempo conosco. Um dos apóstolos disse assim: nem se tivéssemos 200 moedas de prata, daria para comprar pães e alimentar tanta gente. Mas ali nesse meio dessa multidão, Senhor, tem um rapaz que ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Aleluia, glória a Deus. E aonde foi parar esse cesto com 5 pães e 2 peixinhos, filha? Esse cesto diácono foi parar nas mãos do Senhor que acresceu. Aleluia, glória a Deus. Foi parar nas mãos de Jesus, que é o Senhor do acréscimo. Aleluia. Se é acréscimo que esse povo precisa, aqui estão os 5 pães e 2 peixes. Desses 5 pães e 2 peixes, uma multidão foi alimentada. Glória a De Deus. maneira que ainda sobraram cestos e mais cestos. Você pode glorificar a Deus por isso? Aleluia. Glória a Deus. Ele acrescenta também na vida espiritual. Hoje é o bastão para o Eliseu. E há algo para continuar o ministério iniciado pelo Elias. O que o Eliseu queria, filha? Ele queria um acréscimo. Glória a Deus. Ele queria a porção dobrada do Espírito Santo que agia na vida do tutor dele, do mestre dele, Elias. E se você for ler as Escrituras, você vai perceber que houve mais milagres no ministério do que no ministério de Elias. De hoje, celebra o dom da vida. Aleluia. E o acréscimo. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.